boa tarde, bem-vindos ao Centro Universitário São Camilo, projeto São Camilo Conecta. Eu sou Celina Camargo Bartalotti, sou coordenadora de graduação e vou moderar essa live que tem como tema comunicação assertiva em redes sociais, responsabilidade objetiva. Nessa live nós vamos conversar sobre o nosso comportamento nas redes sociais, na internet, pensando que nesses tempos de isolamento, mais do que nunca, nós estamos todos conectados e quanto que isso tem sido importante para que nós nos mantenhamos em contato com as pessoas, nossas relações pessoais, relações profissionais, mas também o quanto que isso exige um cuidado, o quanto que nós precisamos prestar atenção, né? De quanto que estar numa rede social pode nos afetar. Temos da vida pessoal, da vida profissional, da vida de relações, das nossas relações e às vezes até em termos legais. Para a gente conversar sobre esse tema, nós temos aqui duas convidadas muito especiais. A Fátima Capucci, que é jornalista, coordenadora da agência Activa Consultoria de Comunicação. Bem-vinda, Fátima, muito obrigada por estar aqui conosco. E a Priscila Jorge Kuzdiakov, que é advogada, mestre em Direito, mediadora de conflitos e docente aqui do Centro Universitário São Camilo. Bem-vinda, Priscila, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. E para que a gente comece a conversar sobre esse tema tão importante, eu vou começar fazendo uma pergunta para a Fátima, que é especialista em comunicação, né? Como é a nossa construção na nossa imagem dentro da rede social? Todos nós estamos hoje nas redes sociais e isso a gente constrói perfis, né? Como é essa construção? Como se dá isso? Bem, professora Celina, eu acho que essa é a pergunta que a gente deve jogar para todos. Como é a construção da sua imagem na rede social? Porque cada um de nós constrói a sua imagem do jeito que busca, do jeito que acha melhor. Agora, qual é a responsabilidade sobre essa construção? Aí sim eu acho que a gente pode discutir coletivamente. Então, a internet, as redes sociais, só para situar, assim, foi, acho que a maior revolução na comunicação. Nós comemoramos esta semana os 70 anos da televisão, que foi um grande feito, nos trouxe um universo diferente, um universo de entretenimento, de notícia. Foi realmente muito importante. Mas a internet, que aconteceu de forma global, ela abriu um cenário que nos traz muitas possibilidades positivas e muitas possibilidades problemáticas. Então, a hora que a gente se depara na rede social, a gente encontra amigos, a gente encontra oportunidades de trabalho. Na pandemia, isso se tornou mais evidente. Quantas pessoas migraram seus negócios para as redes sociais e para a internet. E isso é muito positivo. Mas, enquanto pessoa física, a hora que nós vamos para a internet e achamos que aquele universo está restrito aos nossos amigos, aí a gente começa a ter problema. Porque se nós não temos responsabilidade ao postar, ao compartilhar, ao curtir, até o curtir tem responsabilidade, a gente não pode curtir qualquer coisa. Eu tenho que curtir aquilo que eu realmente acredito, que eu realmente acho importante para mim e para os outros, porque eu estou sendo julgado o tempo todo. Então, essa medida de bom senso é o grande desafio. Até onde eu posso ir? Até onde eu vou compartilhar algo que eu não sei de onde vem? Como jornalistas, nós temos uma responsabilidade muito importante com a fonte. Então, quem escreveu aquilo? Quem está dizendo que aquele número que eu estou divulgando é real? Quem está dizendo que as pessoas estão morrendo por algum motivo que não é verdadeiro? Então, a gente vai compartilhando e tornando mentiras verdadeiras. E isso nos desconstrói. Porque a hora que eu, que não compartilhei, leio a postagem de quem compartilhou, eu fico, como é que essa pessoa colocou isso aqui? Eu estou formando minha opinião e também estou deixando alguém formar a opinião sobre mim. Então, este é o cenário que a rede social traz para muito além do jurídico, que a doutora vai falar, mas a gente tem que ter muito cuidado. A comunicação mudou, a comunicação é outra, os parâmetros são outros.
Não mais a gente sabe de onde vem, para onde vai uma informação nas redes sociais, elas acabaram com isso. Então, nós aprendemos na faculdade que toda comunicação tem o emissor e o receptor. Isso acabou. A rede social acabou com isso. Só que nós somos agentes desse processo que ninguém sabe de onde veio e para onde vai, né? Então, essa é a nossa grande responsabilidade. Bom senso tem que haver o tempo todo. Eu só compartilho o que eu sei de onde vem, o que eu sei que é verdadeiro. E para postar, eu tenho que me colocar muito no papel de quem lê. Isso é bem interessante, Fátima, que você está falando, e eu quero aproveitar, jogar um pouco aqui para Priscila, né? Assim, pensando nisso que você está colocando, acho que você falou duas palavras que eu acho que são muito fortes hoje em dia quando a gente fala de rede social. A responsabilidade e o julgamento, né? Hoje a gente percebe que as pessoas postam e se colocam na rede social de uma maneira, às vezes, muito até ingênua, né? E quanto que isso, às vezes, pode gerar algum tipo de julgamento. Como você vê essa questão da responsabilidade e do olhar do outro sobre o que é postado? Pensando até que você que trabalha com mediação de conflitos, quer dizer, hoje acho que a gente mais vê em rede social é conflito, né? Fala um pouco sobre isso, assim, sobre essas espécies. Como você consegue pensar sobre isso? Tá. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, uma alegria estar participando dessa conversa. Então, professor, eu acho muito interessante porque é tudo muito novo isso, né? Mas não é muito diferente do que acontece no presencial em termos de responsabilidade. Então, quando eu levo a minha comunicação, as minhas mensagens, as minhas curtidas, como a professora falou, os meus comentários, eu estou implicada em tudo isso. O que significa, agora falando do ponto de vista da lei, do ponto de vista jurídico, que eu sou responsável. O que significa isso? O que quer dizer isso? Que eu respondo por tudo aquilo que eu comunico nas redes sociais. E posso responder, inclusive, criminal ou civilmente. O que significa? Que se essas mensagens, essas informações, quer seja uma foto publicada sem autorização de outra pessoa ou mesmo de uma instituição, quer seja um comentário em redes sociais ou mesmo até as conversas em grupos de WhatsApp, se tudo isso causar algum tipo de prejuízo, eu posso ser responsabilizada, ou seja, eu vou responder por eventuais prejuízos causados a essas pessoas ou instituições. Sim. Prejuízos que são os danos morais ou patrimoniais. Então, aquilo que a gente estava conversando antes, realmente, não fique impune. A sensação é de que nada está acontecendo, mas não é bem assim, né? Então, acho que a ideia também é a gente falar um pouco dessas boas práticas a respeito do uso da internet, porque não é o caso de demonizar a tecnologia, né? Ela muito nos ajuda, é proveitosa e útil, mas a respeito do uso que está sendo bom ou não, né? Do uso excessivo. Tem uma expressão muito interessante que eu li agora na época da pandemia, que fala da infoxicação, que eu achei ótimo isso, ou seja, a intoxicação pela informação. Então, acho que pensar um pouco no nosso comportamento como usuário, o que é que eu consumo, como a professora bem disse, quais são as fontes, e mesmo na hora de repassar isso, será que eu não vou me arrepender depois? Né? Será que qual é o impacto disso? Como é que isso chega para o outro? Né? Será que se o outro estivesse presencialmente, eu falaria ou postaria essa mesma informação? E uma última coisa, será que eu não vou ficar desconfortável? Né? Eu acho que são questões muito interessantes para a gente, enquanto usuário da tecnologia, fazer um bom uso disso. Né? E quais são os meus limites? Será que eu não, através dessa foto, dessa mensagem, eu também não estou ultrapassando os meus limites? Né? Então, acho que deixo aqui todas essas questões para nós, porque é um tempo em que a gente está construindo, né, essa postura mesmo de usuário da tecnologia. Né? Muito novo tudo. É tudo muito novo, principalmente nesse momento que eu acho que as redes sociais se tornaram quase uma unanimidade, né? Assim, quase impossível você encontrar uma pessoa que não tem um perfil em rede social, seja qualquer uma delas, né? Nem que seja o WhatsApp. Nem que seja o WhatsApp. E o que eu fico observando muitas vezes é o quanto que a gente não pensa, as pessoas às vezes elas são muito impulsivas ao postar, né? Eu percebo isso assim,
E aquilo que foi colocado na internet, uma vez colocado, lá está para sempre, não adianta apagar depois, né? Porque alguém já printou, alguém já guardou. E a gente percebe hoje, não sei, eu queria que a gente discutisse um pouco sobre isso, né? O quanto que as pessoas, às vezes, acho que a Priscila falou disso, é importante, assim, se arrepende daquilo que postou, mas geralmente a pessoa vai se arrepender daquilo quando vem a consequência. Quando começa a receber ataque, quando começa a ser cancelado, que hoje a gente tem a cultura do cancelamento na rede social, de que, obviamente, está muito mais focado nas pessoas públicas, mas qualquer um de nós está sujeito a isso, né? Às vezes você faz um comentário, né, numa notícia, ingenuamente, você até faz um comentário numa notícia, sei lá, no Twitter, e quando você vai ver, você está recebendo uma porção de ataques aquilo, e aí, né? Então, eu fico pensando um pouco o quanto que, apesar da internet, das redes sociais já estarem tão ampla, a utilização está tão ampla, todos nós estarmos tão envolvidos nisso, e elas são tão importantes e tão interessantes, será que nós ainda não somos muito ingênuos, Fátima, na utilização das redes sociais? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a gente não mede realmente as consequências. Quanto nós estamos preparados para o arrependimento e quanto nós estamos preparados para o julgamento. Porque a internet a gente pode publicar qualquer coisa. Sempre haverá quem gosta e quem não gosta. E ainda mais os influenciadores, né? Que tem um público muito maior, que aí transcende os amigos, a família. A hora que se coloca qualquer coisa ali, essa pessoa tem que pensar antes de postar. Isso vai ser visto, isso é público. Vai ser visto por um universo que eu desconheço. E quando é uma postagem polêmica, a repercussão é muito maior. Eu estou preparado, posso até pedir desculpa. Essa desculpa nunca vai ter o mesmo impacto da primeira postagem. Nunca, nunca. É uma situação constrangedora. Tem que pedir desculpa publicamente. Não é... É bonito, mas é constrangedor. E eu estou preparado para ler tudo aquilo que está escrito? De fato, eu estou preparada para isso? Então, esse tipo de conversa com a gente mesmo tem que haver. O que falta, eu acho, é um pouco de maturidade digital. Sabe? Nós estamos num mundo que eu tenho que estar lá. Eu tenho que consumir, eu tenho que ser consumida. Temos todos que estar naquele espaço. Temos e estamos, de fato estamos. Mas de que forma? A que custo? Então, hoje, eu acho que todos nós temos que fazer um certo exercício de dar um passo para trás e falar, bom, o que eu quero agora desse mundo digital? Como é que eu quero ser vista? Como é que eu quero que as pessoas realmente me julguem? Porque julgados seremos. E temos que usar o lado bom da internet, porque tem um mundo de informações muito boas, nos abre caminhos, barateia o consumo. Então, a internet tem um lado extremamente positivo, nos aproxima de amigos que a gente não vê há anos, nos possibilita entrar no mercado de trabalho. A gente tem o LinkedIn, é uma ferramenta profissional. Então, ali a gente tem, sabe, você pode direcionar as pessoas que você quer ter contato, que estão envolvidas com o seu trabalho. Isso é muito positivo. Agora, se eu estou ali no LinkedIn, posto coisa, sou super séria, posto um monte de bobagem nas outras redes, que profissional é esse? Que eu acho até que a gente vai tocar nesse assunto com mais detalhe, porque ele é bastante importante. Então, assim, volta a palavra responsabilidade, volta o bom senso, é isso. E vamos repensar. E eu fico aqui pensando, né, assim, quais são esses limites, até trazendo de volta para a gente aqui, um centro universitário, a gente tem muitos jovens, os estudantes, e óbvio que quando a gente é mais jovem, né, eu brinco que a gente teve sorte de não ter rede social quando a gente era adolescente, quando a gente era muito jovem, porque a gente não postava as coisas que aconteciam, mas a gente tem, eles são muito jovens, e é claro que a rede social tem uma função também de você colocar a sua vida, de você fazer as coisas que você pensa. Então, assim, às vezes, quando a gente é um profissional um pouco mais velho, que você já tem uma carreira, enfim, eu acho que a gente trabalha, às vezes, talvez até num outro critério na rede social. Quando você é jovem, né, é claro que tem que ter os limites e as responsabilidades, mas acho que esses limites ficam um pouco mais tênues, né, assim. E eu fico aqui pensando até de uma maneira da gente poder pensar, como é que a gente consegue pensar
na educação para estar na internet, ao mesmo tempo que a gente não transforma isso num processo de autocensura, né? Num processo de que, na verdade, aí você acaba congelando aquele espaço como se fosse um espaço onde eu tenho que apresentar um perfil, um papel. Eu tenho que apresentar um personagem, que é um personagem correto, perfeito, profissional, né? Mas que, na verdade, a vida não é bem assim. E como é que a gente conseguiria pensar isso dentro das redes sociais? Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, Priscila, só para te pegar esse gancho que você falou, porque eu acho que tem a ver com isso. Assim, às vezes a gente escreve nas redes sociais coisas que a gente não teria coragem de falar pessoalmente para aquela pessoa, né? Então, acho que aí é um limite, né? Assim, como é que, pensando nos nossos estudantes, que são muito jovens, né? Como conciliar esse ser jovem e esse colocar a vida na rede social com a imagem que eu quero passar, com o futuro profissional? É um limite bem tênue, não? Uhum. Pensando aqui na sua pergunta, eu acho que para a gente pensar, eu enxergo as redes sociais como conversas públicas, não são conversas privadas. Então, esse é um bom jeito de olhar para isso. Começar olhando para isso, só que eu não tenho o meu interlocutor, né? Então, me dá essa sensação de que eu posso falar o que eu quero e que isso não traz impacto para o outro. Mas acho que, como você colocou, um bom critério é esse, é imaginar. Assim que o outro lê esse meu comentário, ou então os destinatários, né, dessas mensagens, ou pessoas que estão envolvidas nisso que eu estou comunicando, como será que elas podem se sentir? Né? De que maneira isso pode afetá-las? Porque é nesse sentido que eu respondo em caso de prejuízos. Né? Então, acho que é trazer de maneira preventiva esse pensamento anterior. E você falou um pouco das gerações, eu concordo. Eu acho que tem muita diferença da maneira como nós, e eu vejo, por exemplo, como as minhas filhas lidam com as redes sociais, né? A linguagem, as redes sociais têm outras funções que, por exemplo, para mim já não tem essa prioridade, né? Das interações e das próprias relações sociais, especialmente agora em pandemia. Mas também acho muito interessante porque elas mesmas estão percebendo alguns efeitos, algumas coisas que fogem um pouco do controle e falam, nossa mãe, olha, aconteceu de tal jeito com tal blogueira, ela foi massacrada. Então elas também têm enxergado, eu acho que isso é ótimo, porque abre a possibilidade da gente ter conversas como essa aqui. Isso aqui que a gente está fazendo é também promover esse processo educativo, né, de refletir sobre as boas práticas. Né? Eu gosto muito de pensar isso, boas práticas para a internet. Né? Então, quem é que serve o quê? Né? Somos nós que servimos a tecnologia ou a tecnologia que deve nos servir? Então, pensar nesses limites, eu acho muito interessante. E principalmente esse, ajudar, eu procuro ter essas conversas com as minhas filhas e mesmo até quando eu estou em conversas com pessoas, como você traz os estudantes, de que forma isso também acaba não promovendo os meus valores ou os valores do outro. Né? Por exemplo, a gente está aqui num centro universitário, ou mesmo na empresa, né? Vamos imaginar que eu trabalho numa empresa. E se isso sai na foto, se isso sai na comunicação, a empresa está implicada, a imagem da empresa está ali sendo veiculada. Será que a imagem da empresa, os valores da empresa estão coerentes com aquilo que eu estou publicando? São essas coisas que a gente tem que começar a se dar conta. Né? Será que a empresa autorizaria se ela visse? Não, isso aqui é completamente incompatível. Então, pensar antes... me parece assim, refletir, mas sim, a impulsividade da idade é um limite para eles, por isso que é o processo mesmo das conversas, educativo, né? E é engraçado, você estava falando isso e eu estava aqui pensando numa coisa que a gente está falando assim, do que eu vou lá e posto nas redes sociais, mas acho que hoje em dia, quando a gente fala da internet, da tecnologia, vai além disso, porque hoje todo mundo tem um celular na mão. Então, às vezes uma atitude minha, na vida real, fora das redes sociais, mas alguém pode estar filmando isso e postando. Então, olha, o nível hoje a gente fala que, na verdade, o conceito de privacidade ele mudou muito. Né? O conceito de privacidade hoje ele é muito fluido. Né? Aquela privacidade que a gente antigamente falava que tinha, não se pode mais falar de privacidade, mesmo você não estando, eu não estou na rede social, mas a gente está vendo isso todo dia, né? Pessoas que têm atitudes na rua e que são filmados e que perdem seus empregos e que são
né? Então, eu acho que um pouco essa... Como é que a gente... Eu acho que você falou isso agora, desculpa, eu até engasguei aqui porque eu retomei no assunto, né? Essa questão que você falou mesmo assim, de que é um processo educativo, né? Eu acho que tem coisas que a gente ensina e tem coisas que a gente só aprende vivendo. E infelizmente, às vezes, vivendo no sofrimento, porque a gente sabe que hoje as redes sociais estão muito... inclusive violentas, né? E assim, como é que é isso, Fátima, essa questão mesmo, você que trabalha com comunicação, você que trabalha com imagem, né? A gente pensando nisso, assim, né, das pessoas que às vezes vivem esse sofrimento, né? Acho que tem duas coisas, assim, essa que você falou mesmo, assim, dos influenciadores que são cancelados, que postam, depois se arrependem, mas a gente vive também um outro lado, que é dos jovens, né? Assim, desse desejo de estar neste lugar, de ter muitos seguidores, de ter muitas curtidas, de ter um impacto, né? Então, eu acho que, assim, como é que isso tem impactado a imagem das pessoas, a imagem das empresas? Como é que isso tem acontecido? Esse equilíbrio entre o desejo de ser influenciador e as consequências que isso pode trazer se eu não souber lidar, ou mesmo sabendo, mas todo mundo desliza, né? Eu costumo dizer que a internet empodera muito as pessoas. E esse empoderamento, ele é muito perigoso, porque ela empodera e ela destrói na mesma medida ou até de uma forma muito mais rápida, né? Então, os jovens, eu quero ser um influenciador, ou eu quero ter muitos amigos, eles contam, né? Eles meio que competem o número de amigos ali. Quantas curtidas, olha, minha postagem teve não sei quantas curtidas, olha, eu consegui mais não sei quantos amigos. Eu acho que é fruto até do distanciamento que a própria tecnologia promove. Ela atrai muita gente, a gente resgata muita gente, mas, ao mesmo tempo, todo mundo se fala, cada um no seu espaço. Às vezes, as pessoas estão na mesma casa, cada um num cômodo, falando pela internet, né? Falando pelo WhatsApp. Então, isso, para o jovem, eu acho que é um novo modo de viver que eu tenho uma certa dificuldade de entender. Como comunicadora, eu acho que a gente está passando por um processo de transformação que, aí sim, a educação é muito importante, porque a gente vai ter que trabalhar muito rapidamente a conscientização para as boas práticas na internet, nas redes sociais. E aí, esse debate de hoje, o papel das universidades, das escolas em geral, dentro das salas de aula é importante, porque a internet ela se impõe de uma tal forma que eu acho que às vezes eles nem têm muita consciência do que pode acontecer. E talvez promover esse debate com eles mesmos, eles consigam se enxergar e ver as dificuldades que eles têm. Porque parece que é tudo maravilhoso, todo mundo é lindo, todo mundo tem o corpo lindo, todo mundo faz viagens maravilhosas, todo mundo joga super bem, todo mundo tem o melhor namorado do mundo, é tudo assim. E também, se eu tenho uma frustração, essa frustração não vai para as redes, e se for, aí é com aquele nível de ódio total. Também. Então, isso faz parte da educação e da conscientização. Precisamos, é urgente isso, eu acho que o pessoal da psicologia, se vier aqui, também vai ser um bom debate, porque certamente eles têm muitos casos. Eles têm muitos casos para relatar sobre essa mega exposição, essa felicidade extrema e uma frustração enorme também, que já faz parte da juventude, né? Esses extremos, esses altos e baixos. Mas eu acho que a internet potencializa muito isso. Às vezes é um mundo, né? Parece que, na verdade, assim, todos nós temos, e logicamente, se você vai postar uma foto no seu Instagram, você vai escolher a melhor foto. Você não vai postar qualquer foto, você não vai postar aquela foto que você não está bem, não está bonito, ou não está num lugar legal. Ou então, às vezes, a gente vê até o oposto, né? Que é a pessoa que entra num processo de se autodestruir na rede social, né? E de expor um sofrimento que também, talvez aquele lá não seja o lugar de você expor o seu sofrimento em praça pública, né? E a gente pensa, só queria aproveitar, gente, quem está assistindo pelo Facebook pode deixar perguntas, tá? No chat, deixam perguntas ali no chat que a gente está aqui acompanhando e estamos aqui para responder. Pensando um pouco, Priscila, na questão de como
às vezes a gente vê muito bate-boca mesmo na internet, né? O quanto que as pessoas às vezes têm muita... E eu acho que isso é um reflexo do momento que nós vivemos. Nós vivemos um momento de muitos extremos, né? Momentos de ou é branco ou é preto, ou é A, ou é B, ou é direita ou esquerda. Quer dizer, a gente tem um momento onde está muito difícil o olhar mais empático, está muito difícil esse olhar mais conciliador, né? As pessoas, elas parecem que elas têm uma necessidade muito grande de impor a sua opinião, e impor a sua opinião no movimento de calar o outro, de calar aquele que não pensa como você. E aí, aproveitando um pouco até a sua experiência com mediação de conflito, né? Assim, como é que a gente poderia ajudar os nossos jovens a lidarem com isso, a lidarem até para não permitir serem calados, porque eu acho que também às vezes é isso, né? Eu acho que às vezes as redes sociais, elas intimidam, né? Eu já cheguei a fazer postagem, sei lá, no Twitter e depois apaguei com medo do que poderia vir, né? E aí isso é uma forma de censura, quer dizer, as pessoas também não podem ser caladas, né? Então, pensando um pouco nessa questão do conflito, né? Como é que a gente consegue trabalhar as pessoas para que elas entendam isso e possam se defender, se proteger ou até suportar, né? Porque querem manter uma posição. Como você vê isso? Essa é uma questão aí bem interessante. Eu, como mediadora, fiquei sabendo de inúmeros casos de pessoas que romperam relacionamentos por conta de opiniões políticas diferentes no grupo de WhatsApp da família. Né? E especialmente na época da eleição presidencial, eu me lembro disso, assim, que eu participei de inúmeros debates a respeito disso. Eu acho que uma primeira coisa que eu trago para aqui é a gente entender o que é que a gente faz nas redes sociais. Né? Então, assim, achar que a gente faz diálogo nas redes sociais é um engano. Né? Diálogo é uma outra coisa, é um outro tipo de interação. Então, isso já ajuda a gente a talvez escolher ou não falar ou não é espaço para isso. Como você disse, de expor a minha frustração, a minha dor, o meu sofrimento nas redes sociais. Tem muito sofrimento nas redes sociais, você colocou muito bem, professora. Né? Então, assim, eu gosto de pensar como isso que eu acabei de falar, que as redes sociais, elas têm uma outra função que a gente talvez precise conscientizar, precise refletir mais sobre isso. E diálogo é uma coisa que a gente ainda precisa, é uma interação humana que a gente precisa fazer presencialmente. Né? Precisa ter o olho, precisa ter a atenção, o toque algumas vezes, conforme a relação de intimidade. Então, não adianta eu querer ter uma conversa com meu marido e nós dois aqui nas redes sociais, né? Não adianta eu querer interagir mais com as minhas filhas e também no jantar ficar nas redes sociais. Então, acho que começa também de modelar, né, de ir modelando através do nosso exemplo. Né? Então, reclamar que eles não saem do celular, mas eu também estou em casa ali e não me desconecto. Então, pensar nessa questão da importância, né, da pausa, da desconexão, porque se deixar, é isso mesmo, né, a gente embarca e de um vai para outro, né, as redes sociais têm esse movimento, e de priorizar, né, de abrir espaço na agenda para aquilo que é muito bom e que não acontece no online, né, para arte, para música, para dança, para, enfim, para literatura, vai ler um livro, vai ver um filme, né, cuida das relações cuidando disso. Né? Então, o que a gente pode fazer junto? Né? Não é junto assim, um do lado do outro, cada um no seu celular, ou às vezes até se comunicando, mas fazer junto. E pensando no conflito das redes sociais, como você mesmo trouxe, né? Muita comunicação violenta, muita hostilidade, uma cultura de ódio em função dessa polarização. E a sensação que eu tenho é que a internet enfatiza ainda mais, né? Porque ninguém quer argumentar, ninguém quer dialogar, as pessoas querem falar. Isso. Mas ninguém está preocupado em escutar o outro, em abrir-se, porque diálogo é isso, né? Eu me arrisco na direção do outro, escutando, inclusive, coisas que eu não quero. Mas ali ninguém quer isso, né? Ninguém está aberto para um posicionamento. E então essa intolerância vai escalonando. Então, de fato, os conflitos, a comunicação violenta, eu vejo, falo muito sobre isso, né? Aí como uma boa prática, mas entendendo que se a gente entra nas redes sociais com essa postura de eu tô certo, você tá errado, eu suponho, né, como você mesmo falou, que o meu posicionamento é o correto e eu não tô aberta para o do outro,
Outro dia alguém até me perguntou, o que você acha? Eu me posiciono? Aí eu falo, depende. Depende do quê? De quem é o meu interlocutor. Né? Se é alguém das minhas redes sociais que eu não tenho contato nenhum, eu vou pensar. Se é alguém da minha família, meu marido e minhas filhas, é uma outra estratégia. Né? Depende do contexto. O outro está querendo dialogar? Né? Aí minha amiga disse que fez um comentário em cima do comentário e a pessoa foi lá e deu assim um esculacho nela. E aí eu falei para ela, e ela foi e retirou o comentário. Sim. Aí eu falei, olha, essa pessoa, você queria dialogar, mas a pessoa que fez o comentário não. Então acho que é entender o que a gente faz nas redes sociais, entender qual que é a função, o que eu estou querendo com aquilo. Porque, sinceramente, todos nós aqui, de certa forma, temos uma presença digital. Quem quer dialogar, quem tem interesse, chega na gente. Chega por um direct, manda uma mensagem só para você e não no grupão para todo mundo. Faz um outro caminho. Né? Então, eu acabo tendo essa postura assim, mais defensiva com essa coisa do geral. Acho que quem realmente quer, faz aí um caminho que chega na gente de um outro jeito. Né? Então, essa coisa de todo mundo... Eu, particularmente, foi um critério meu, confesso. Sim. Eu prefiro, às vezes, não entrar no debate, porque a sensação que eu tenho é que o outro não quer dialogar. E eu acho que essa questão do diálogo que você traz, ela é muito interessante, né? Porque acho que tem a ver com aquilo que você está falando, né? Que o diálogo pressupõe um interlocutor, né? E nem sempre... o fato até, primeiro, de você não saber quem está do outro lado, né? Então, eu não sei nem quem é esse interlocutor. E esse outro momento que nós vivemos mesmo, que talvez até tenha sido sempre assim, mas acho que a rede social está exacerbando isso, de que as pessoas, na verdade, elas querem marcar posições. Então, acho que esse espaço, a rede social talvez não tenha não esteja, pelo menos não seja, eu acho que deveria ser, mas talvez não é nesse momento um espaço para se aprender, porque... as pessoas elas não estão querendo ouvir, né? Então essa questão da comunicação na rede social e do diálogo na rede social, ele realmente está muito difícil. E eu acho que tem mais uma questão, que eu acho que a Fátima pode falar bem sobre isso também, que a forma como a própria internet, o algoritmo, né? Como aquilo vai se constituindo de uma maneira que você acaba vivendo dentro de uma bolha, onde chega um determinado momento que você só está ouvindo aquelas pessoas que falam aquilo que você quer ouvir. E cada vez que você vai se sentindo mais empoderado, né? Assim, puxa, então realmente assim, olha, todo mundo pensa da mesma forma que eu penso, então a forma como eu penso está certa, mas na verdade o algoritmo está te jogando dentro dessa bolha, né? E aí como a gente poderia trabalhar com os nossos alunos, com os estudantes, para que eles entendam que a empatia, que ouvir o outro, que não é concordar, não precisa aceitar. Tem coisas que são inaceitáveis. Se eu ouço um comentário homofóbico na internet, eu não vou ouvir com empatia e aceitar. Quer dizer, eu vou provavelmente me afastar daquela situação. Mas como é que a gente ajuda as pessoas a entenderem que elas estão sendo jogadas dentro de uma bolha e que isso não leva a aprender, porque a gente aprende com a diferença, que isso nos leva só a ficar andando em círculos. Como você vê essa questão da bolha, Fátima? Olha, eu acho que essa bolha existe, aconteceu comigo. Eu comecei a ter um posicionamento e, de repente, eu vi ali, no meu universo de pessoas que apareciam para mim na internet, pessoas que eu discordava totalmente. Eu falei, então, peraí, deixa eu me rever. Porque eu não acho essas pessoas legais. E por que elas são as pessoas que estão ali surgindo para mim? Então, é exatamente isso. Agora, eu acho que com os alunos é promover o que a internet não tem promovido, que é o diálogo. Sair do online, trazer para o offline e conversar. Ouvir deles, porque nós estamos falando, mas nós não somos da geração deles. Ouvir deles, o que eles querem, quais as expectativas, quais as frustrações e quais as realizações. Porque para a gente é muito legal, a gente reencontra amigos que a gente não vê, mas eles talvez não, porque os amigos são os amigos de agora. Então, também ouvi-los. Eu acho que é um trabalho que vai render frutos assim inesperados, que a gente não imagina agora. No momento é difícil, por conta, né, da pandemia, da dificuldade toda, mas eu acho que é um compromisso que as universidades têm que assumir, não como trabalho acadêmico, sabe? Tipo, vou fazer uma tese e pesquisar entre os alunos.
para ajudar na conscientização, para tornar esses jovens menos frustrados com suas profissões e para ensiná-los a usar a internet em seu benefício na hora deles entrarem no mercado de trabalho. Sim, mostrar isso para eles. É um instrumento, né? É um instrumento e não se prejudique com a sua postura de hoje. Porque amanhã eles vão entrar, vão pesquisar e vai ver. Você é uma pessoa que tem uma postura agressiva que não... E aqui, então, que é a área da saúde, que não condiz com o perfil dos seus empregadores. Então, isso é importante levar para eles, que eles nem imaginam isso. Sim. Então, é importante a gente criar esse canal de diálogo, realmente sair do online. E pensando nós como educadores, né, assim, que estamos em contato com os alunos, e você falou não nesse momento de pandemia, mas acho que mesmo nesse momento de pandemia, porque embora a gente não esteja na sala de aula física, nós estamos com os nossos alunos presencialmente de maneira remota, alunos estão em aula, eles talvez mais do que nunca até seja um momento, né, porque é diferente, assim, não estou com meu aluno na rede social, mas eu estou com meu aluno numa sala de aula onde está todo mundo, estou dando aula de maneira remota, da mesma maneira, quer dizer, o olho no olho está acontecendo de um jeito diferente, mas ele está acontecendo, mediado, né? Mediado pela tecnologia, mas ele está acontecendo, né? E eu acho que o grande desafio, né? E Priscila, que é professora, né? Acho que o grande desafio, talvez para nós professores, acho que é um pouco isso que a Fátima falou, né? Assim, de como é que a gente aprimora a nossa escuta para poder olhar, e eu acho que é uma questão da empatia, para poder olhar esses alunos, os nossos jovens, do lugar deles, do lugar de jovens, porque muitas vezes também o professor, ele olha com certo preconceito para a rede social, ele olha com certo preconceito. Tem professor que fala, eu não tenho Facebook, eu não tenho porque eu não quero me expor, né? E aí, como é que este professor que pensa isso, ele pode dialogar com esse jovem? Então, acho que isso que a Fátima fala, né? Assim, como é que nós, professores, né, podemos nos trabalhar e nos formar para exercitar essa escuta conciliadora, né? Essa escuta conciliadora, essa escuta empática do aluno, não para criticá-lo, não para dizer que ele está errado, mas para entender o porquê que mundo é esse que esse aluno vive e que nós somos jogados, né? Hoje, no meio da pandemia, todos nós somos jogados para o mundo virtual, o professor está dando aula pela internet, né? Como é que você vê esse lugar do professor, assim, do educador, não é mais do que do professor, assim, do educador, para que ele possa olhar esse estudante e compreender e ajudá-lo e não criticá-lo, né? Ótima pergunta. Esses dias eu li uma frase do Paulo Freire que diz assim, para dialogar é preciso ter humildade. Eu gostei muito dessa frase porque é exatamente essa postura, não tem outra. Né? Eu posso olhar para o meu aluno ou para essas novas gerações, assim como eu olho para os meus filhos, para as minhas filhas, e o que é que está acontecendo? Né? Que é isso que eu não entendo, que eu não vivo, mas não significa que não é importante, que não tem a sua função. Então, eu gostei quando a professora falou das dores, do sofrimento, mas também das realizações. Tem benefícios ali para eles que talvez nem passem por mim. Então, essa escuta sensível ao outro, não escutar a partir da minha referência, esperando que ele fale o que eu gostaria de ouvir. Né? Mas eu gosto muito dessa ideia de que conviver, gosto porque acredito nela, que conviver requer trabalho, não é fácil. Né? Então, para eu interagir com os meus alunos, eu preciso me arriscar. Então, corra esse risco. Né? Se eu pudesse dizer alguma coisa para os professores e para os pais e para as mães, para os educadores, para os cuidadores, eu acredito nisso. Corra esse risco na direção do outro. Né? Abra-se para essa escuta, como a professora falou, porque você vai se surpreender. Né? É muito interessante, porque não é menos, não é um olhar menor o deles. É um olhar diferente. É incrível isso. E um olhar que ensina também. Demais. Eu diria assim, até que transforma. Porque é um pouco, acho que a gente aqui como educadora, continua educadora por isso, porque é transformada na prática. Então, eu diria isso, que esse é um papel que eu vejo, assim, para os educadores. Né? Arriscar-se na direção dos alunos para ouvi-los. E escutar, que escuta é essa? É essa escuta que hoje
tanto se fala, uma escuta qualificada, né, uma escuta ativa, uma escuta que não está preocupada já no que vai responder para convencer o outro, mas é uma escuta que primeiro quer compreender. Né? Não há como a gente fazer acordos, como a gente construir consensos, se eu primeiro não entendo o que é que o outro está vivendo, quais são as dores, as necessidades, o que se passa nesse mundo digital. Eu realmente acredito, porque tenho escutado isso de muitos adolescentes e jovens, da dor, do sofrimento que há nas redes sociais, do cyberbullying, né? Porque a vida deles está tão dentro da tecnologia, para tão pouca maturidade, é muito sofrimento, né? Da rejeição que isso gera, dentre outras coisas, da própria depressão, dos comparativos. Gente, são inúmeras questões, né, para olhar. Então, eu penso isso mesmo, acho que esse é um bom caminho, né, do educador promover isso via centro universitário, das escolas, abrir esse diálogo, trazer para o presencial, porque no fundo, isso é insubstituível, né? A interação humana é insubstituível, até para eles que já são tão dentro da tecnologia. E eu acho que não há outro caminho. É esse o nosso papel, inclusive, né? De chamar para essa conversa, para esse debate e simplesmente ouvi-los, né? Sem pretensão de dizer como deve ser, mas ouvi-los e quem sabe até construir juntos, né, essa rede mais colaborativa do que é bom, do que não é bom, ajudá-los a enxergar isso, né? E a escuta ela vai ser uma ferramenta muito importante. Eu digo que na mediação, escutar é essencial. Né? Através da escuta que a gente constrói acordos, porque é aí que eu entendo o meu interlocutor. Né? Entendo no sentido de, como você disse, entender não é concordar. Né? Tem gente que se sente receoso de entender porque acha que se disser eu entendo, que o outro está achando que está consentindo. Não necessariamente. Eu entendo ok, eu ouvi, estou ciente, né? Entendi, compreendi a sua questão, o seu ponto de vista. Esse é o primeiro passo para a gente poder seguir juntos, para a gente poder avançar. Eu acho que é bem interessante o que você fala, Priscila, porque quando a gente pensa no lugar até desse educador, que mais do que o professor que vai ensinar o conteúdo, mas é o educador que está lá para construir aquele sujeito integral, né? Aquele profissional que é um sujeito integral, essa escuta é muito importante porque é uma escuta que não julga, né? Porque quando você começa a escutar já julgando, você já não está mais ouvindo o que a pessoa está falando, mas você está ouvindo o que você pensa a respeito daquilo que a pessoa está falando. Então já não, aquilo lá já foi, né? Assim, a empatia já foi porque já não é mais o seu lugar, mas é o que eu faria se eu estivesse no seu lugar e aí a escuta perdeu o lugar. Posso só complementar? Deve. Você falou isso, eu lembrei. Tem uma frase que eu gosto muito sobre escutar, que é daquele psicanalista Christian Dunker. Ele diz o seguinte: escutar é hospedar o outro dentro de mim. E eu fico pensando que hoje, mesmo a internet, as pessoas estão sem lugar, né? Pensando nessa frase dele, que eu gosto demais. Então, se a gente, como educador, puder ser esse lugar para o outro, encontrar algum tipo de acolhimento, de guarida, de amparo, eu acho que a gente já está promovendo muito dentro dessa ideia do processo educativo. Então, escutar tem mesmo essa perspectiva, inclusive pedagógica. Né? E que é o que, na verdade, hoje a gente sente falta, né, dessa escuta, talvez justamente nas redes sociais, talvez justamente pela imaterialidade desse interlocutor, né? Não tem um locutor material ali, né? Um interlocutor material ali, e aí eu falo como se eu falasse para a tela e o outro também fala para a tela, né? Só que atrás das telas tem pessoas. Sem sujeitos, né? parece. Sem sujeitos, né? E pensando em tudo isso que a gente está falando, nós estamos falando aqui dos riscos, dos cuidados, das responsabilidades. Mas vamos falar dos ganhos. O que nós podemos ganhar com as redes sociais? O que nós podemos ganhar estando na internet? O que nós podemos aprender? Como tirar o melhor desse espaço, que é um espaço que não tem mais volta, né? Acho que isso está aí, as redes sociais estão aí para ficar. Acabou a pandemia, todo mundo volta para as relações presenciais. Mas não adianta, assim, isso existe, está lá, e como vocês falaram, né? Eu acho que as duas falaram isso claramente, assim, tem um ganho, tem um lado bom, é uma coisa importante. Como tirar o melhor disso, Fátima? Eu acho que é a busca pelo conhecimento. A internet, ela nos dá um banho todo dia. Basta a gente querer tomá-lo.
porque a gente tem acesso, ela não tem limite, né? Então a gente tem acesso a tudo que a gente quiser. Então aproveitar isso da internet é algo que a gente jamais imaginou que pudesse acontecer um dia, né? Ter tudo tão à mão. A gente estava falando de teatro, de show, de tudo. E descobrimos muito isso agora, mas o fato é que isso é possível. Então, eu acho que se a gente começa a olhar esses benefícios, o benefício do relacionamento, como é bom você poder, com licença, como é bom poder falar com o outro. Então, se a gente tira o antagonismo, tira a rivalidade, baixa essa guarda, aí sim vem esse lado bom, você se relaciona, a pessoa pode estar do outro lado do mundo, você está falando, você está acompanhando, você tem acesso a conteúdos incríveis, hoje eu observo muito o que está acontecendo com as TVs, que é uma coisa muito positiva. Nós tínhamos assim as entrevistas nos estúdios, então era algo assim muito engessado. E hoje está todo mundo dentro de casa com a estante atrás, com o Papai Noel. Outro dia eu vi um que estava com o Papai Noel atrás. Falei, gente, ele não percebeu que o Natal acabou. Nem viu. E de repente estava, sabe, em rede nacional. Sim. Assim como está falando, o ministro do Supremo, entra o neto correndo, o cachorro. Humanizou. Isso humanizou. E as próprias emissoras, eu acho que descobriram esse lado. Olha que legal. É um momento novo. E esse é o lado bom. Ela é rápida, ela muda rapidamente, ela nos dá conhecimento, a gente tem que estar preparado para isso. Sim. Mas é um benefício incrível, incrível. Como seria essa pandemia sem a tecnologia? Estaríamos todos morrendo de depressão e de fome, talvez, né? Então, olha o que ela nos proporcionou. Sem dúvida. Só aí já vale. E eu acho que essa questão que você fala, né, do conhecimento, né, eu acho que isso é uma coisa talvez ainda mal aproveitada, vamos dizer assim, principalmente pelos mais jovens. Eu acho que por todo mundo mesmo, né? O quanto que está tudo disponível, né? O conhecimento está disponível. Eu estava outro dia fazendo um curso que é disponibilizado em Harvard e eu estava assistindo um curso de Harvard, sentada no sofá da minha casa, vendo um cara que é um super professor famoso, falando sobre coisas super interessantes na Universidade de Harvard, né? Aproxima, a internet aproxima. Exatamente. Então, eu acho que isso um pouco, né, assim, essa aproximação, né? Então, esse resgate das redes, da internet, como um espaço de conhecimento mesmo, né? Um espaço de disseminação do saber. E eu acho que isso é uma coisa que tem acontecido muito nesses tempos de pandemia, porque a gente está ouvindo pessoas, né? A gente estava comentando agora mesmo, né? Você viu uma entrevista do Padre Fábio, Mário Sérgio Cortella, estou falando desses nomes até mais famosos, sim, mas outras pessoas que estão, né, estão naquele momento fazendo lives e falando sobre temas cotidianos, mas nos trazendo conhecimento, né? Como a gente ajuda o aluno a pensar isso? Assim, quer dizer, eu acho que a gente, enquanto professor, e eu estou trazendo isso muito para a gente, para a academia, porque eu acho que nós temos uma responsabilidade social muito grande, né? E eu vejo que talvez esse momento da pandemia tenha aberto para os professores um outro mundo, para além da lousa, para além do data show, para além do livro, né? Assim, como a gente vai conseguir perpetuar? Você acha que a gente vai conseguir perpetuar isso após pandemia? Perpetuar esse olhar só assim, eu vejo... Tem uma frase que eu não vou lembrar de quem é, não vou me lembrar, mas que fala que o bom professor não é aquele que diz o que você vê, mas é aquele que te ensina a olhar. Né? Eu não consigo me lembrar quem é o autor, mas enfim... Como é que você acha que isso é uma coisa que vai perpetuar, Priscila, que a gente vai conseguir manter essa abertura para o mundo que a pandemia está nos obrigando a fazer, ou a gente vai voltar para dentro das salas de aula com os nossos PowerPoints? Eu espero que não, né? Eu gostaria muito que não. Como a professora falou, acho que isso depende de nós, né? Agora, ao mesmo tempo, é um paradoxo, né? Porque a gente tem, de um lado, esse excesso de informação, a informação é sem limite, mas, por um outro, a gente tem exatamente a dificuldade de saber, então, qual a informação que eu vou consumir.
E eu acho que aí entra um papel bem importante, como você disse, do professor, da responsabilidade social, de mediar, de ajudar o aluno a filtrar, a focar, porque não é tudo que me interessa, porque senão eu me perco em meio a um mar de informações e isso só aumenta essa ansiedade por consumir algo que eu já nem sei mais o que é. E aí eu fico com medo de perder alguma coisa na internet. Mas eu acho que criar raízes, descobrir quais são os interesses. Então, o que faz sentido eu seguir? O que faz sentido eu curtir dentro daquilo que tem a ver comigo, com o que eu quero para a minha vida? Eu acho que essa é uma boa reflexão para os jovens, enfim, para todos nós. Mas, como você mesmo falou, acho que o professor ele pode também entrar por aí nas suas aulas, porque ele percebeu que cabe um mundo na aula, né? Agora, Exatamente. Nessa época de pandemia. Então, não abre mão disso, né? Isso é muito precioso, a professora falou, isso tem um benefício enorme. É muito importante. E retomando uma coisa que você estava falando logo no começo, acho que uma das suas primeiras falas, quando você falou da questão do que a gente pode compartilhar, do que a gente vai curtindo, compartilhando, e hoje a gente vive o oceano das fake news, né? Assim, e como é que você entende isso, assim? Como é que a gente pode trabalhar para que a gente possa cada vez mais nos cuidar daquilo que a gente vê, daquilo que a gente consome? Onde estão as fontes? Como ajudar a encontrar? Você que trabalha com comunicação, quais seriam boas dicas para a gente perceber, por exemplo, se uma notícia é verdadeira ou é falsa, se uma informação é verdadeira ou é falsa? Como a gente pode pensar isso? Eu acho que, como eu estava dizendo até com uma amiga, enquanto a gente estava vindo para cá, a imprensa, ela pode ser tendenciosa, mas ela não é mentirosa. Então, fonte de imprensa é sempre uma fonte que a gente deve confiar, é verdadeiro. Ela pode estar, e aí vai o nosso crivo. A gente pode olhar aquilo e falar, não é bem assim. Mas, até por responsabilidade legal, ninguém pode ficar inventando uma notícia. Então, esse é um critério. É um dos critérios. Eu gosto da linha editorial de tal veículo. Eu vou seguir aquele veículo e vou compartilhar. Se agrada a você ou a você, eu não tenho certeza. Mas se me agrada, eu posso compartilhar. No mínimo, aquilo é verdadeiro. Então, isso é muito importante. Esse filtro é muito importante. O que não dá é para compartilhar tudo que vem de uns sites que a gente não tem noção de quem são, que sobrevivem com verbas publicitárias advindas de fake news. Então, isso se retroalimenta, é perigosíssimo. Perigosíssimo, eu acredito que até judicialmente. De repente, eu estou compartilhando um conteúdo que é mentiroso, está prejudicando a imagem de alguém, isso é um crime. E a pessoa pode ser penalizada por algo que até ingenuamente ela não cometeu. Então, eu acho assim, veículos de imprensa, material universitário, se vem de uma universidade, não pode ser mentira. Né? Pode ser um estudo que lá na frente ele vai ser questionado ou vai ser atualizado, mas ele também não foi feito com base de mentira, ele tem critérios científicos. Então, é isso. Eu acho, e a gente não pode ficar compartilhando esse monte de imagem que vem, falando, dando números absurdos. Gente, isso aí é abominável. Não compartilha. Põe a sua opinião, escreve o que você acha, mas não compartilha isso, porque isso alimenta esse crime chamado fake news. Que é uma questão muito séria, né? Muito séria, é muito séria. E eu fico pensando, né, assim, a grande diferença que eu acho que hoje talvez seja um trabalho grande da gente da gente pensar, da gente educar a todos nós, que é a diferença entre opinião e conhecimento, que podem se encontrar em alguns momentos, porque eu posso ter opiniões fundamentadas em conhecimento, mas em outros momentos podem ser apenas opiniões, enquanto que elas são passadas como verdade, né? Isso tem um pouco a ver com a fonte, no sentido de quem fala, ou seja, quando eu recebo uma notícia, eu buscar quem está falando para ver se essa é uma pessoa que tem propriedade para falar sobre isso. O que você pensa, Priscila, disso? Penso que essa é uma prática importante. Como você disse, tem uma diferença entre ler e entender. Né? Às vezes as notícias correm pelos grupos, aí eu às vezes até devolvo. Agora não mais, que eu já até cansei. Mas você entendeu que a pessoa nem sabe sequer o que compartilhou.
E outra, ler, simplesmente ler não é entender. Né? Eu acho que para entender é esse processo da busca do conhecimento. Tenha mais de uma fonte. Né? Tem as agências que são checadoras das informações, Sim. que a gente pode acompanhar. E como a professora falou, defina, escolha os seus interlocutores, que sejam 1 ou 2, 3, não precisam ser 300. Né? E aí, por ali, se balize, vá construindo as suas ideias. E como ela mesma disse, as fake news, elas fazem um desfavor à democracia, inclusive. Então, é muito grave. Muito grave. Né? A gente está falando de algo que é muito sério, que destrói de maneira imperceptível, né? Vai minando os pilares da democracia, né? Dessa informação boa que precisa ser veiculada. Então, acho que sim, para todos nós, né? Porque os grupos, já saiu em estudos que os grupos eram os grandes responsáveis, os grupos de WhatsApp. Por, né, por disseminar as fake news. Então, acho que é isso. Quem é que está nos grupos? Nós. Sim. Então, cabe a gente essa reflexão. Eu procurei fazer no meu entorno. Claro. E sim, e de maneira cuidadosa, fui me posicionando no grupo da família, no grupo, enfim, nos grupos que me interessam, né? Até dizendo, olha, gente, eu tô com uma demanda muito grande durante a pandemia aqui na minha casa, vou estar vendo meu WhatsApp 1, 2 vezes no dia, porque tem isso também, né? A pessoa fica nervosa que você não respondeu logo. Se for urgente, me liga. Então, acho que a gente pode ir, a gente colocando esses limites, porque é um jeito da gente ir construindo esse processo de educação. Né? Eu penso que é importante, muito. E eu acho que tem a ver com isso que nós estamos falando um pouco do conhecimento, né? Assim, eu sempre digo que saber é poder, né? Não poder no sentido do poder da autoridade, mas de poder de você poder ter um lugar, ter autonomia, né? Então, porque eu fico vendo um pouco essas fake news, eu acho que elas se alimentam de duas coisas, assim, elas se alimentam das más intenções e da ignorância, né? Então tem a fake news que se alimenta da má intenção, que é feito, geralmente quem produz a fake news produz por má intenção para prejudicar ou para atingir o ignorante. Para atingir, e ela é disseminada por aquelas pessoas que muitas vezes não fazem isso de má fé. Não, né? É ingenuidade até. E muitas vezes essas pessoas são as pessoas que são massacradas, né? Elas não fazem isso de má fé, elas fazem porque receberam, e é por isso que eu estava conversando um pouco isso assim, dessas que vocês estavam falando, que eu acho que é muito importante isso que vocês estão falando, para assim, da onde veio a notícia, qual é a fonte, quem está falando, esta pessoa tem autoridade para falar sobre isso ou não, né? E eu acho que o que você estava falando, Priscila, é muito importante. O nosso papel, enquanto pessoas informadas, nós temos o privilégio, né, de ter um nível de educação, de estar informado, nem todo mundo tem esse privilégio, o nosso papel no sentido até democrático, no sentido até de melhora da sociedade, de ir trabalhando para que as pessoas possam compreender, né, que estão sendo manipuladas, que estão sendo usadas, como elas podem encontrar outras fontes. Eu acho que isso é um trabalho muito importante do educador, né? E eu imagino que, eu fico pensando, você como que trabalha com comunicação, o trabalho árduo que deve ser para lidar com isso, às vezes até quando isso pode gerar uma situação de crise, uma imagem, né? Muitas crises. Redes sociais geram muitas crises pessoais, né? Às vezes você se depara com amigos em situações difíceis e para as empresas, elas estão sempre muito expostas. Sim. Muito expostas. E aí vem a responsabilidade e o bom senso mesmo. Porque o que a gente percebe nos casos de administração de crise que a gente faz, as crises que começaram pelas redes sociais, na maioria das vezes é pura desinformação. Então alguém está insatisfeito com o serviço, com o atendimento, publica algo que ela não tem muita noção e aquilo viraliza, às vezes até em decorrência de um caso grave, mas eles não sabem exatamente o que aconteceu. E para você explicar e para você conter rede social, a gente sempre fala, 1000 vezes melhor ter uma crise na imprensa do que na rede social. Sim. Porque a rede social você já não sabe mais aonde foi, você não consegue correr atrás disso. De onde veio e para onde vai, né? Na imprensa você fala com um colega, você explica, você consegue, não é não querer que a notícia saia, que a notícia saia de forma verdadeira. Agora a rede social é terra de ninguém. É terra de ninguém. Bom, nós já estamos aqui com 1 hora, né? Nós já estamos encerrando aqui a nossa live. Eu queria deixar esse momento para as palavras finais mesmo de vocês, assim, o que vocês acham que nós podemos ter como
um legado mesmo deste momento, o que nós podemos aprender e podemos dizer para as pessoas em relação a estar na internet, às redes sociais, o que você deixaria como uma palavra final aí, Priscila? Bom, eu acho que eu destacaria essa oportunidade. Crises são e geram oportunidades, né? Mas cabe a gente fazer alguma coisa com isso. Então, eu destacaria essa oportunidade que a pandemia nos trouxe de pensar sobre o uso da internet, sobre a internet que a gente quer ter, né? Se esse uso, como é que tem sido? Se tem sido bom, quais são as consequências disso, como é que isso tem me afetado, o que é que eu quero, né? O que é que eu quero que as redes sejam para mim. Então, acho que cabe a gente, nesse momento de crise, poder olhar para essas questões que são tão primeiras e que a gente, às vezes, vai só se envolvendo e não refletindo. Então, que seja um uso refletido, né? Que possa produzir esse conhecimento. E outra coisa, acreditar que o outro também é um sujeito assim como eu e tem condição de cuidar e buscar a informação que ele quer consumir. Porque eu andei, na época, até pesquisando, quando eu recebi um monte de coisa dessa coisa aí das fake news. Mas por que você está mandando isso? Porque eu achei importante você saber. Aí eu fiquei pensando, e por que ela achou importante eu saber? Então, assim, confie que o outro, a não ser que seja um outro vulnerável, uma criança e tal, mas confie que o outro tem um protagonismo e uma autonomia para fazer esse movimento, para criar, né, essa rede de informação que ele quer consumir. E a gente poder também, enfim, fazer essa inteligência da informação. Né? Porque não é consumir qualquer informação, é consumir a boa informação que está misturada nas redes sociais em meio a esse mar de notícias ruins. Então, acho que esse pode ser aí um bom caminho para nós. Obrigada, Priscila. Fátima, olha, você deixaria para a gente de reflexão final? Eu também parto da pandemia, que a gente recebeu uma overdose de internet, o número de reuniões, inclusive, aumentou, porque toda hora a gente faz reunião, não faria tanto se fosse presencial. Para a gente ser mais seletivo, para a gente olhar para a internet, para as redes sociais, para consumir algo de mais qualidade e também para gerar conhecimento, porque a partir do momento que a gente posta, a gente também está gerando conhecimento de alguma forma. Então, essa seleção é importante, a gente precisa amadurecer. É um desafio para todos nós, é um desafio para a sociedade, é um desafio para a academia, para todos. Mas a gente precisa aprender a conviver com as redes sociais, que tem muita coisa boa. E precisamos ouvir a garotada, a juventude e saber o que eles esperam das redes sociais. Eu tenho curiosidade para saber o que eles esperam deste universo daqui para frente. Então, eu acho que a gente sai da pandemia pedindo diálogo. É isso. Muito bom. Queria agradecer muito a presença de vocês, Priscila, Fátima. Prazer estar aqui. Agradecer aí quem nos assistiu. Eu tenho certeza que foi um diálogo muito interessante, que nós colocamos aí algumas sementinhas. É um tema muito profundo, é um tema que abre espaço para muitas discussões. Então, nós esperamos ter colocado aí alguma sementinha para reflexão, para que essa reflexão possa se aprofundar aí nos seus grupos sociais, nas suas redes sociais, e que a gente comece realmente a fazer cada vez mais um melhor uso de todas as possibilidades que esse ambiente virtual nos traz. Muito obrigada a todos, boa tarde e até a próxima.